pede a Ele, que pela ação e pela presença de Jesus, que Jesus diz, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Fala, Jesus, me ajuda a conversar com o nosso Pai, que o Senhor nos deu o direito de chamá-lo de meu Pai, de nosso Pai. Então conversa com Ele os detalhes que vocês precisam conversar. Fala com Ele da sua necessidade, fala como um filho. Se abre para o seu Pai. Abre para entender essa dimensão do que é ser filho de um Altíssimo. Fala. E depois cala para ouvir. Porque nós vamos ter que aprender uma outra coisa, né? Porque quando eu falo, eu aprendo a me conhecer. E se eu não me conheço, eu não vou conhecer a Deus. E à medida que eu falo, quantas vezes vocês recebem uma pessoa que está angustiada, e à medida que a pessoa fala, ela mesma já achou a solução do problema dela. Ela precisava só de escutá-la mesma, não é assim? Porque às vezes a gente não se escuta. Então a gente fala, Filó, mas Deus não fala comigo. Eu falo, mas você se escuta? Você sabe hoje me falar de verdade qual é o seu maior desejo? De verdade você sabe seus sonhos, seus desejos, o que te preocupa nesse momento? Então a gente não se escuta, a gente não se sente, então como é que eu preciso sentir Deus e escutar Deus? Compreendem? Primeiro começa de mim, eu preciso me sentir. Eu preciso saber que eu estou ali, que eu existo, que eu quero, quem que eu sou. Depois eu tenho que me escutar e depois eu coloco isso para o meu Pai. Eu falo, preciso falar uma coisa com o Senhor. Então, a gente precisa viver essa experiência do que é o poder eu falar, para depois eu ouvir. Mas para me ouvir, nós vamos ter que treinar uma coisa que também é graça, chama silêncio. E o silêncio não é eu fechar a minha boca, eu estar completamente entregue naquele que está diante de mim, porque a minha cabeça tem que parar de pensar e de dar solução. Eu vou falando as coisas para Deus, vou dando solução. Ou meu coração está tumultuado. Compreendem? Quando a gente estiver diante de Deus, eu tenho que ficar nu nesse sentido. Tira tudo que te preocupa. Nós vamos passar para Ele. Fala, meu Deus, me dá a graça, o Senhor é meu Pai. As graças que eu preciso para estar diante do Senhor. Fala para minha cabeça parar de pensar, meu coração parar de sentir, agora eu e o Senhor. Eu quero colocar as coisas para o Senhor. Mas eu não quero estar aqui falando e pensando em outra coisa. Então eu não posso estar diante de alguém, mas pensando, então eu tenho que fazer isso não é rezar. Guarde uma coisa, como é que eu sei que eu rezei, que minha oração foi eficaz? Se o seu coração foi transformado. Eu tenho que rezar, se eu cheguei tumultuada, apavorada diante de Deus, eu tenho que sair completamente mudada, falada, está entregue, Ele é meu Pai, Ele fará. E a partir daí, pode acontecer o que quiser, já conversei com Ele. Compreendeu a diferença? Mas se eu entrei numa igreja para rezar, ou se eu rezei e continuei do mesmo jeito, eu falo, reza de novo, minha filha, você rezou errado. Ou seu Deus está errado, alguma coisa aconteceu errado. Mas a gente precisa aprender a silenciar. Então é tão interessante quando os padres da igreja vão ensinar isso, né? Então eles falam que foram colocar um monge para aprender a rezar. Era alguém que iniciava. E quando colocaram ele no quarto para rezar, ele saiu do quarto e falou, aqui, eu estou saindo porque lá dentro tem uma abelha, entrou comigo e está me atrapalhando. Ele falou, você precisa fazer silêncio. Você precisa estar diante daquele que é. Porque a hora que você estiver diante dele, a abelha vai te picar e você não vai sentir. Falta pouco para a gente fazer isso, né? Não falta? Pouquinho, eu falo com ele. Falta muito pouquinho para a gente conseguir a primeira sala que se chama oração. É só a primeira. Essa é a chave que nós temos que abrir. Pedir a Ele a graça, isso é graça. Aprender a rezar. Então, a nossa oração verdadeira tem que ser seguida de meditação. Senão, nós não rezamos.